Tá dando pra vocês verem aí direitinho? Tá sim, viu? Pois beleza, pode ir, Nathan? Vamos lá. Boa noite, galera. Hoje a gente vai falar sobre as infecções por Epstein-Barr vírus, tá certo? Sou o Pedro Mendes, eu sou do S4, teoricamente, né? A gente não começou as aulas ainda, mas teoricamente sou do S4. Então, só para dar um panorama mais geral do agente que a gente vai estudar hoje, tá certo? O Epstein-Barr vírus, ele na verdade é um herpes vírus, ele é da família Herpes viridae, né? No caso, ele é o quarto tipo de herpes vírus, o HHV4, tá certo? É uma infecção extremamente comum na infância, de modo que adultos ou adolescentes têm aproximadamente 90% de chance de terem pego a infecção durante a infância, tá certo? Além da mononucleose infecciosa, que é a doença que a gente já pensa quando fala de Epstein-Barr vírus, o vírus é causador de diversas outras doenças, mas talvez a característica mais importante dele é a sua associação com neoplasias, né? A sua capacidade de formação de cânceres, certo? Mas primeiro vamos entender um pouco da história, descobrimento do Epstein-Barr vírus. Bom, a associação entre vírus e cânceres, né, e neoplasias, ela não é nova, na verdade ela já foi aventada desde antes do século XX, mas foi só com o descobrimento do EBV que pôde se fazer essa conexão mais sólida. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender são os estudos do Dennis Burkitt, tá certo? O Dennis Burkitt era um médico inglês que trabalhava na África, né, em Uganda, e que na década de 50, um amigo dele da Universidade de Kampala, que é a capital de Uganda, pediu para que ele analisasse um determinado de linfoma que era muito comum em crianças de uma determinada região onde eles estavam, né, que passou, no caso, esse linfoma a ser chamado, mais tarde, de linfoma de Burkitt. Então, ele fez o estudo epidemiológico dessa neoplasia, ele verificou que ela vai estar distribuída ali entre 10 graus sul e 10 graus norte do Equador, ou seja, em toda a faixa equatorial da África, e que a sua distribuição era muito comum, era muito similar com outras doenças infecciosas, né? Principalmente a malária. Guarda essa informação que a gente vai falar sobre ela mais para frente. E claro, né, era uma distribuição muito típica de qualquer outra doença transmissível, sendo que era um câncer, né, um linfoma. Então, com a publicação dos estudos do Burkitt, um médico, né, em inglês chamado Michael Anthony Epstein, ele que já tinha esse interesse, né, sobre neoplasias transmissíveis, ele estudava, por exemplo, o sarcoma de Ross, que é uma neoplasia transmissível em galinhas, inclusive. Ele ficou muito interessado pelo estudo de Burkitt e resolveu colaborar, né, com suas pesquisas. A ponto de que o Burkitt ele enviava amostras de tecido que ele pegava dos linfomas, para que o Epstein ele pudesse fazer a biópsia e observar direitinho num laboratório de Londres. Mas foi só com a entrada de outros dois cientistas, que no caso foram o Bert Chong e principalmente a Yvonne Barr, que foi possível observar o agente geológico, né, específico, que seria um vírus extremamente parecido com o herpes vírus, que depois ficou conhecido como o EBV, né, o Epstein-Barr vírus. É um pouco agora de classificação biológica do vírus. Né? O Epstein-Barr vírus ele pertence à subfamília dos gamma herpes vírus. Uma das características marcantes dessa subfamília é o seu tropismo para células linfocitárias, principalmente para linfócitos B, ou seja, é a sua atração para a infecção desse tipo de células. O gama herpes vírus, né, vai se dividir em dois gêneros, basicamente, os linfocriptovírus, o qual inclui o EBV, e os radinovírus, que inclui, entre outros, né, principalmente, na verdade, o herpes vírus humano associado ao sarcoma de Kaposi, que é o KSHV, que é o HHV8 também, o oitavo tipo de herpes vírus, inclusive. Enfim, os gama herpes vírus, eles vão se diferenciar em si e dos demais herpes vírus
pelo seu comportamento de latência no corpo humano, né? E uma coisa interessante é que os gamma herpes vírus, eles têm sua latência, eles podem ter sua latência manipulada in vitro, tá certo? Então eles podem ter sua latência manipulada fora do corpo humano. Além disso, acho que a principal característica dos gamma herpes vírus é a capacidade de indução de neoplasias, né? Eles têm essa capacidade de transformação e de multiplicação exacerbada celular. Falando agora um pouco do Epstein-Barr em si, né, biologicamente do Epstein-Barr em si, ele é um vírus de DNA fita dupla. A sua forma de transmissão vai ocorrer principalmente através de contato de secreções orais, mas esse contato ele vai ter que ser íntimo, tá certo? Vocês vão entender mais para frente. Existem dois tipos básicos de sorotipos para o Epstein-Barr vírus. Um é o EBV tipo 1, que é bem comum, que é o que tem mais distribuição mundial, né? Que é o que tem mais prevalência em termos mundiais. O Epstein-Barr tipo 2 e o EBV tipo 2 é muito comum, principalmente na África Equatorial e em indivíduos com HIV, tá certo? Além disso, como um bom herpes vírus, ele não é eliminado pelo organismo, né? Ele tem uma capacidade de latência extremamente forte. Agora vamos falar para a doença mais clássica associada ao EBV, a mononucleose infecciosa. Então, a mononucleose infecciosa, ela vai ter a mesma transmissão, né, clássica do Epstein-Barr vírus, vai ser a partir de secreções orais, sendo que, como eu falei, né, como eu destaquei, esse contato com as secreções orais, né, com a saliva, tem que ser dado de maneira íntima. E em qual ocasião a gente tem esse contato com a saliva de uma maneira íntima? É um beijo, né? É no beijo. E por isso que essa doença ela é popularmente conhecida como doença do beijo, tá certo? No corpo humano, o Epstein-Barr vírus ele vai infectar primeiramente o epitélio da orofaringe e das glândulas salivares. Depois disso, ele vai passar para tecidos linfóides adjacentes, como as tonsilas, e lá ele vai visar justamente os linfócitos B. Ele vai visar, né, a infecção aos linfócitos B. A infecção, como eu falei, ela é muito comum em crianças e quase todas as crianças antes de 10 anos de idade já são positivas por EBV, né? Já tiveram uma infecção pelo vírus. Aqui é o ciclo de replicação do vírus. Então, só para a gente recapitular, né? Ele vai infectar as células epiteliais da orofaringe e da glândula salivar. Ele vai passar para tecidos linfóides adjacentes, infectando os linfócitos B, através, principalmente, de um receptor chamado CD21. Então, é interessante saber qual é esse receptor, né? Para não ficar... Mesmo que seja um lance mais decorativo, né? Mas só para a gente ter noção que é o CD21, que é o receptor do EBV nas células B, que faz parte, inclusive, do sistema complemento. Enfim, essa célula B infectada, né, ela vai ter um índice de divisão celular acelerado, tá certo? Então, a produção de linfócitos B no meu organismo vai para as alturas, né? Eu vou ter uma grande concentração de linfócitos B durante essa infecção. E, concomitante ao aumento do número de células B, eu vou ter um número de linfócitos T também. Os linfócitos T citotóxicos, né, que no caso é o TCD8+, que vão basicamente combater esses linfócitos infectados. Então, é por isso que, na maioria das vezes, né, nas infecções primárias, as minhas infecções vão ser assintomáticas, tá certo? Por quê? Porque eu vou ter uma equivalência de forças. Então, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B vão estar aumentados. Além disso, né, a gente sabe que os linfócitos B, eles são células apresentadoras de antígenos, tá certo? Além disso, as células B vão ser as precursoras dos anticorpos, tá bom? Então, o que acontece, né? Os linfócitos B, que, beleza, vão estar infectados, mas eles também vão apresentar o antígeno do EBV para células T CD4+, agora eu estou falando de outro tipo de célula T CD4+, e né, essa associação entre essas duas células vai promover a ativação desses linfócitos B para que eles produzam os plasmócitos e dos plasmócitos os anticorpos. Tá certo? Os anticorpos
usar o termo normal, né, porque vocês vão entender já já, esses anticorpos normais para o EBV, tá certo? O IgG, o IgM, tá bom? E por que eu falei normal? Porque existem outros tipos de anticorpos que vai ser produzido em infecções para EBV, que são os anticorpos heterófilos. Esses anticorpos heterófilos, ou anticorpos petrificados, eles vão ser comuns, vão ser produzidos por células B atípicas. Vamos falar assim, vão ser produzidos por células B de infecção atípica. Tá certo? E claro, ele vai entrar em latência e quando há a reativação da infecção, é aí que começa a capacidade transmissível do vírus, né? No caso, ele vai reinfectar, né? Vai recomeçar o ciclo, vai reinfectar as células epiteliais, principalmente das glândulas salivares, nesse caso, e a partir das secreções dessas glândulas, ele vai ser transmitido para os indivíduos. Enfim. Agora vamos passar para as características gerais da mononucleose. Ela tem um tempo de incubação no corpo humano de 4 a 6 semanas. Ela não é tão contagiosa como se costuma crer. Em que sentido? Em sentido de que membros de uma mesma família do paciente ou amigos próximos do paciente não vão desenvolver. É muito difícil esses indivíduos desenvolverem os sintomas da mononucleose infecciosa. Tá certo? Por quê? Primeiro que, como eu falei, vai precisar de um contato íntimo com essas secreções orais para desenvolver a doença. Além disso, normalmente a enfermidade ela ocorre apenas uma vez na vida do indivíduo. Tá certo? Então, se o indivíduo teve uma infecção com 5 anos de idade para Epstein-Barr vírus, é muito difícil que ele venha desenvolver sintomas da mononucleose quando ele já está adulto, tá bom? Ou adolescente. E no caso, né, a mononucleose infecciosa vai acometer principalmente indivíduos de 15 a 25 anos. Beleza? Claro, além da mononucleose infecciosa causada pelo Epstein-Barr vírus, a síndrome da mononucleose infecciosa, ela pode ser causada por outros agentes. Então, a gente tem o citomegalovírus, talvez seja o agente diferencial ali do EBV mais relevante, né? No caso, ele vai representar cerca de 5 a 7% dos casos. Outros vírus, como o HIV e o roselovírus, também podem causar o roselovírus, no caso. Roselovírus, no caso, ele é o Epstein-Barr vírus tipo 6, o HHV6, e até protozoários podem causar, né? No caso, do Toxoplasma gondii. Partindo para os sinais e sintomas da mononucleose infecciosa, ela é geralmente assintomática, tá, galera? Mas quando ela apresenta manifestações clínicas, ela é caracterizada pelo intenso polimorfismo clínico, ou seja, existe uma variedade imensa de manifestações que a mononucleose infecciosa ela pode apresentar no indivíduo, tá bom? E essas manifestações elas vão depender principalmente da idade, do status imunológico e das comorbidades que o paciente pode conter. Mas, claro, existem sintomas mais clássicos, né, sinais e sintomas mais clássicos associados à mononucleose infecciosa, nos quais, nas primeiras 2 semanas, vão ser a linfadenopatia e a faringite. A linfadenopatia ela vai afetar principalmente linfonodos cervicais posteriores do paciente. E a faringite, ela vai se assemelhar muito a uma faringite causada por uma bactéria estreptocócica, principalmente pelo aparecimento desses exudatos esbranquiçados aqui, tá bom, galera? Então, é por isso que é muito comum confundir elas duas. E o que é que ocorre, né? Quando o indivíduo está com mononucleose infecciosa, na verdade, ele é confundido ali com uma infecção bacteriana, o tratamento vai ser penicilina, tá bom? No caso das infecções estreptocócicas. E se no caso o paciente, mesmo a administração da penicilina, com a administração dessa penicilina, ele desenvolver erupções na pele, né, erupções cutâneas, cara, isso significa que eu errei o diagnóstico, né, que o médico errou o diagnóstico e que não se tratava de uma infecção viral, mas sim de uma infecção bacteriana. Aliás, não se tratava de uma infecção bacteriana e sim de uma infecção viral, desculpa. Tá certo? Além disso, outra manifestação bem típica da doença, principalmente na segunda e na terceira semana, é a esplenomegalia, no caso, né? O aumento do baço. Agora, como eu falei para vocês, né? Os sinais e sintomas eles vão estar bem ligados à idade
do paciente. Então, em crianças pequenas, né, ou lactantes, a infecção ela geralmente é assintomática. Quando não, geralmente apresenta uma faringite bem leve, com ou sem tonsilite. Em em adultos, né, no caso 15 anos a 25 anos, as manifestações geralmente são clássicas, é um típico quadro de mononucleose. E em idosos, galera, é outra história, é outra parada, porque neles vão predominar sintomas inespecíficos, ou seja, febre, mialgia, mal-estar, entendeu? Fadiga, que no caso, as manifestações mais clássicas da mononucleose, elas vão ser muito raras em idosos, basicamente isso, né? Vão ser muito raras em idosos. E no caso, galera, pronto. E no caso, só para deixar claro, né, os sinais e sintomas, eles vão durar mais ou menos 2 a 4 semanas no indivíduo, tá bom? E a fadiga, ela é um sinal muito importante, é um sintoma, né, muito importante, porque é meio lógico o indivíduo ter fadiga nessa fase. Imagina, seu corpo está produzindo linfócitos azoidados, tá lá em cima a produção de linfócitos. Quem vai arcar com essa consequência vai ser o seu organismo, né? Você que vai arcar com esse gasto energético extremamente elevado, tá bom? Então a fadiga também é um sintoma muito comum. Aqui eu coloquei a porcentagem de presença desses sintomas, né? Sinais e sintomas. Então, só para destacar, né? A linfadenopatia, por exemplo, ela está presente em basicamente 95% dos pacientes, podendo até o paciente desenvolver icterícia, por exemplo. Pessoal inclusive, né? Pessoal dos semestres mais iniciais, do S3, do S2. Vocês sabem a diferença entre sintomas e sinais? Alguém já falou para vocês? Já, assim, já. Eu não vou mentir que estava um dia desse tentando lembrar com a minha mãe, porque eu sabia, mas eu tinha esquecido. Eu só tinha visto no ensino médio, eu não tinha visto agora na faculdade, não, a diferença. Pois, só recapitulando aqui, para quem já sabe. Enfim, vamos lá. Sinais é tudo aquilo que eu posso medir no paciente, é tudo aquilo mensurável, é tudo aquilo que eu posso checar. Então, por exemplo, febre, eu posso medir a temperatura do paciente e saber se ele está com febre ou não, né? Esplenomegalia, eu posso medir as dimensões do baço e ver se ele está com esplenomegalia ou não, entendeu? É tudo aquilo que pode ser medido. Os sintomas é tudo aquilo que o paciente fala para você que você não pode verificar, você não pode medir. Então, dores em geral, não dá para medir um dor do paciente, né? Mal-estar, calafrio, como é que eu vou medir calafrio, né? Não tem como eu medir de uma forma lógica. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois. Vamos lá. A maioria dos casos da mononucleose infecciosa é autolimitada, ou seja, não precisa de um tratamento específico para que os sintomas vão embora, né, desapareçam. Os casos fatais eles são extremamente raros, mas quando acontecem, eles vão estar envolvidos ou com acometimento do sistema nervoso central, ou com, bloqueio das vias aéreas superiores, justamente pelo esse inchaço, né, nessa região. Pode ocorrer também por ruptura esplênica, ruptura do baço, ou até mesmo por uma infecção bacteriana secundária, uma infecção bacteriana oportunista, nesse caso. No caso das manifestações neurológicas, as principais vão ser a meningite e a encefalite. Mesmo elas vão desaparecer sem deixar muitas sequelas, certo? A ruptura esplênica, né, a ruptura do baço, ela vai ocorrer em menos de 0,5% dos casos, e quando ocorre, vai ocorrer geralmente em homens, né, indivíduos do sexo masculino. E no caso, como é que eu faço para saber se meu baço estourou, por exemplo? Pô, você vai sentir. Isso é mais óbvio, né? Dor abdominal, beleza. Você vai ter um comprometimento hemodinâmico também. Ok, dá para relacionar. Mas você vai sentir também uma dor referidazinha no ombro. Isso é meio aleatório, né? Mas é justamente essa coisa aleatória que a gente se lembra. Dor referida no ombro. Isso aqui é uma tomografia onde dá para ver claramente aqui o baço, né, com forma bem definida, né, com um contorno bem definido.
Só a título de curiosidade, que são os rins, né? Que é o fígado, a aorta, enfim. Agora, preste atenção nessa outra tomografia, galera. Tá vendo o baço aqui? Contornos definidos, direitinho, como estava antes? Não, né? Por quê? Porque esse baço tá estourado, ele rompeu. Né? Isso aqui, ó, essa densidade aqui amorfa é líquido, tá certo? É líquido extravasado, tá bom? Dá para ver até uma parte mais densa aqui desse líquido, que na verdade é um coágulo, né? Coagulou essa parte. Mas enfim. Agora a gente vai falar de outras doenças, além da mononucleose infecciosa, tá certo? Aqui eu destaquei duas principais, tá? Uma delas é a doença linfoproliferativa pós-transplante, que no caso, o que acontece, né? O Epstein-Barr vírus, ele é um dos agentes biológicos que estão mais envolvidos com infecções devidas a transplantes, principalmente em receptores. E, no caso, o que acontece, né? É bem lógico. O que acontece nessas infecções? Basicamente, o indivíduo ele precisa ter a sua imunidade reduzida artificialmente para que ele não rejeite o órgão que ele vai receber, o órgão, o tecido estranho que ele vai receber, tá certo? Então, no mesmo tempo que você faz isso, você, teoricamente, deixa um ambiente favorável para que haja essas infecções, tá bom? A prevalência dessa doença vai depender principalmente da idade do receptor e do tipo de transplante que está sendo feito, tá certo? Então, pode ir de 0,5% até 22% em transplantes de maneira geral e pode chegar até 37% se forem transplantes de rins. Então, atenção redobrada para os rins. A gravidade da doença ela vai estar justamente relacionada com o grau de imunossupressão que o paciente vai apresentar. E a principal medida terapêutica vai ser justamente, né, você tentar diminuir ao máximo a imunossupressão. E esse é o desafio do profissional de saúde, né, nesse momento. É você ter que reduzir a imunidade, né, você tem que induzir uma imunossupressão no paciente para que ele não rejeite o órgão tecido estranho. Porém, né, você tem que ter extrema atenção para ver se você não vai causar uma infecção secundária, tá certo? A ela. Comum, no caso, infecção por Epstein-Barr vírus. A leucoplasia pilosa oral, ela é muito encontrada, principalmente em indivíduos com HIV, né? Ela é uma manifestação precoce, muito comum em indivíduos com HIV, e ela vai se caracterizar basicamente por lesões corrugadas, né, esbranquiçadas, né, lesões brancas na língua, tá certo? E também na mucosa bucal, ela pode aparecer na mucosa bucal também. O tratamento para a leucoplasia pilosa oral, ela é recomendada justamente para o paciente voltar a ter o conforto na língua, né? A característica da língua seja restabelecida, a característica normal da língua seja restabelecida, e para evitar que focos de infecções bacterianas, fúngicas ou até virais apareçam nessas lesões, tá certo? O tratamento, segundo a literatura, pode ser cirúrgico, pode ser por terapia antiviral e por terapia tópica. A terapia tópica é a mais recomendada. Por quê? Porque ela é mais fácil de utilização, né? Ela é fácil de utilização, ela é menos invasiva, com certeza ela é menos invasiva. Além de ser barata, inclusive, né? Além de ser barata. Uma coisa importante, galera, é vocês saberem diferenciar o que é uma leucoplasia pilosa oral e o que é uma candidíase, né? Por quê? Porque as duas são bem parecidas, né? No caso, né? São lesões corrugadas, esbranquiçadas na língua, tá certo? Mas a gente tem que sair daqui sabendo diferenciar uma da outra. Isso é uma leucoplasia pilosa oral, tá, gente? Por quê? Porque ela se manifesta na lateral da língua. Ela se manifesta na lateral da língua. Além disso, a leucoplasia pilosa oral ela pode aparecer também na mucosa bucal, na mucosa bucal, em geral, tá certo? Enquanto a candidíase, ela vai se manifestar nessa parte dorsal da língua, ou seja, na parte de cima da língua.
e ela não vai apresentar manifestação na mucosa bucal, tá certo? Então essa é a principal diferença entre as duas. A gente chegou num ponto talvez mais interessante, tá, do seminário de hoje, que é a associação entre o EBV e as neoplasias, certo? Então, de maneira geral, o Epstein-Barr vírus, além de ser o primeiro vírus associado, né, confirmado, né, que tenha sua participação confirmada, né, na geração de neoplásicas, ele é o vírus mais potente indutor de transformações e crescimento celular, que se tem notícia. Inclusive, ele é classificado pela Associação Internacional de Pesquisa de Câncer, né, como carcinógeno tipo 1, do grupo 1, tá certo? E ele é relacionado a diversas neoplasias, tanto de origem linfocitária, aqui eu destaquei o linfoma de Burkitt e o linfoma de Hodgkin, quanto de origem epitelial, né, destacando o carcinoma nasofaríngeo e o carcinoma gástrico. Além disso, aí ele pode estar associado a diversas outras neoplasias, né? No caso, neoplasias na musculatura lisa, carcinoma intracervical, câncer de pulmão, câncer oral, câncer de mama, enfim, diversos outros. Vamos falar um pouco de genética, tá? Eu não vou me aprofundar muito em genética, porque vocês vão ver principalmente em patologia de neoplasias, tá certo? Mas de maneira bem geral. Existem 3 tipos de genes no EBV relevantes para a formação neoplásica. No caso, o EBNA1, que ele vai ser responsável pela manutenção do genoma viral. O EBNA tipo 2, que vai ser importante na transitivação de genes virais, como o LMP1 e o LMP2, além de genes celulares, né, como o CD21, CD23 e o CMYC. Galera, o CMYC vai ser muito importante quando a gente for falar das causas genéticas do linfoma de Burkitt, tá certo? Além disso, o EBNA2, ele também vai induzir a proliferação e a transformação dos linfócitos B, que basicamente vai ser a mesma função do EBNA3, certo? Do EBNA tipo 3. Bom, as neoplasias causadas por EBV vão ser classificadas conforme o tipo de latência que elas vão provocar, que elas vão possuir, na verdade. E o tipo de latência vai estar muito ligado ao tipo de genes que vão estar presentes, né, vão estar expressos nessa neoplasia. Então, por exemplo, o carcinoma gástrico vão ter esses genes aqui ativados. Eu vou, inclusive, destacar o BARF1, que ele tem um imenso potencial de, basicamente, imortalizar as células epiteliais, tá certo? Aqui é só por curiosidade mesmo, esse é o mapa genômico de um Epstein-Barr vírus. É bem complexo, né? Nem eu entendo direito tudo isso, mas só para vocês terem noção, tipo, o EBNA1, o EBNA3, né? Que são 3 subtipos, o EBNA2, enfim, é só para mostrar para vocês. Agora, passando mais especificamente para uma neoplasia causada pelo Epstein-Barr vírus, o linfoma de Burkitt. O linfoma de Burkitt, a gente já tinha comentado ele na origem e a descoberta do Epstein-Barr vírus, que no caso, né, foi descoberto pelo Dennis Burkitt na população africana na década de 50. Eles têm basicamente 2 tipos de LBs, um associado ao EBV, que é endêmico na África Central, né, na África Equatorial, de maneira geral, e um não associado ao EBV, esse bem mais raro. Tirar do feijão para tu. Eu acho que teu microfone tá aberto. Gente, desculpa. Era a minha irmã que tava falando. Desculpa, sem querer. E um não associado ao EBV, como eu falei, né, que ele é mais raro, e esse tem distribuição mundial, tá certo? Inclusive na África. E quais são as características principais do linfoma de Burkitt? Ele é um linfoma não Hodgkin, vocês vão entender o que é um linfoma Hodgkin já já, de células bem diferenciadas e com caráter altamente agressivo. Então, quais são as suas características clínicas, né? Ele vai atacar principalmente a face, né, destruindo basicamente corticais ósseos e modificando totalmente a mobilidade dentária do paciente, tá bom? E como eu falei, né, geneticamente falando, a sua causa ela vai estar muito envolvida com a desregulação do gene que codifica o CMYC. O que é o CMYC, galera? Né, dando uma palhinha de patologia para vocês. CMYC é um proto-oncogene, tá certo? É chato de falar rápido. É um proto-oncogene.
Esses proto-oncogenes, quando eles têm uma superexpressão, né, uma expressão desregulada, eles vão explorar ao máximo a divisão celular, tá certo? Eles vão ter uma capacidade imensa de divisão e de multiplicação celular. E essa é a causa de diversos cânceres, na verdade, tá certo? Incluindo aqui o linfoma de Burkitt. Aqui tá só para vocês terem ideia, né, do estrago que o linfoma vai causar na face do indivíduo, né? Importante vocês prestarem atenção aqui na mobilidade óssea, na mobilidade dentária, perdão, que vai estar totalmente desfigurada, né? Vai estar totalmente destruída. Certo? Agora a gente vai passar para o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin ele foi descrito pela primeira vez em 1832 por esse camarada aqui, né, o Thomas Hodgkin. Vai se caracterizar pela presença das células de Reed-Steinberg ou das células de Hodgkin. E ele vai ocorrer geralmente em tecidos ganglionares. Mas também, em situações mais raras, podem afetar tecidos extraganglionares. Principalmente a medula óssea, o pulmão e os ossos, de maneira geral. Tá aqui para vocês verem, né, o que é uma célula Hodgkin e o que é uma célula de Reed-Steinberg. O Epstein-Barr vírus ele vai estar associado em mais da metade das infecções, né? Na célula, vai infectar em mais da metade das ocasiões a célula de Reed-Steinberg, tá bom? No caso, um importante dado epidemiológico, né, um dado muito interessante, é que o linfoma de Hodgkin, ele é muito comum, ele é mais comum, na verdade, né, em indivíduos com condições socioeconômicas mais altas, principalmente da população ocidental. Galera, aqui eu coloquei doença de Hodgkin, né, mas é só para vocês terem noção de que doença de Hodgkin e linfoma de Hodgkin é a mesma coisa, é igual, tá? Significa a mesma coisa. E no caso, a associação do Epstein-Barr vírus e a doença de Hodgkin, ela é comprovada, né, por diversos estudos, inclusive um estudo que foi feito aqui no Ceará, tá certo? Esse estudo, ele analisou 34 pacientes com a doença de Hodgkin e tentou ver qual é a porcentagem desses indivíduos que também possuíram infecções por Epstein-Barr vírus. E desse estudo foi concluído que 85% dos indivíduos com esse tipo de neoplasia possuíram a infecção por EBV, tá certo? Que dá mais ou menos 4 a cada 5 pacientes com doença de Hodgkin. Eu falei para vocês sobre a malária, para vocês guardarem a informação da malária. E por quê? No caso, o plasmodium, quando ele infecta o organismo, ele pode visar células B que estão infectadas, que podem estar infectadas pelo Epstein-Barr vírus, resultando na expansão de centros germinativos do vírus, tá certo? Além disso, ele vai intensificar a proliferação das células B, que vai aumentar a probabilidade de translocação do proto-oncogene CMYC, né, que a gente acabou de ver que é uma característica muito, muito importante no desenvolvimento do linfoma de Burkitt. Agora, passando para as principais neoplasias de origem epitelial, né, que são os carcinomas, destaque aqui 2, que são extremamente importantes para a gente entender os carcinomas causados pelo Epstein-Barr vírus, que no caso são o carcinoma gástrico, que é o câncer mundialmente mais associado ao EBV, por incrível que pareça, e o carcinoma nasofaríngeo, que foi a primeira neoplasia epitelial a ser associada ao EBV. Então, galera, aqui está uma tabela, acho que vai ficar bem, bem difícil de vocês verem, porque está bem pequena as informações, mas basicamente ela vai associar a tipo de patologia com a participação, né, o percentual de participação do Epstein-Barr vírus. Então, a gente pode ver aqui, no carcinoma nasofaríngeo, hoje em dia, praticamente 100% desse tipo de neoplasia tem associação com o Epstein-Barr vírus, tá certo? Então, só para vocês terem noção. Agora a gente vai partir para os diagnósticos das infecções por EBV.
Que, galera, ó, não tem jeito. É basicamente sorológico, tá bom? Existem 2 testes sorológicos que podem ser feitos. Um é o monoteste, que ele vai analisar justamente a concentração de anticorpos heterófilos, aqueles anticorpos que eu falei lá atrás para vocês, e que ele é aproximadamente 75% mais sensível e cerca de 90% mais específico que o outro tipo de teste sorológico, né? Esse aqui, que é o teste sorológico específico para o EBV, tá bom? Esse tipo de teste sorológico, ele vai ser mais vinculado em situações de infecções atípicas pelo EBV e se o paciente não tiver anticorpos heterófilos, tá bom? Porque aqui, ó, esse tipo de teste, ele vai analisar os anticorpos normais, entre aspas, né? O GG e o IgM. Galera, no caso, se eu tô com um paciente de 20 anos, que ele tá com suspeita, na verdade, ele tá com faringite. Ele tá com faringite e eu não sei diferenciar se é uma faringite causada pelo EBV ou se é uma faringite causada pelo Streptococcus. Eu peço um exame serológico para ele, né, para o antígeno do EBV, para ver se ele está com essa infecção. E, no caso, eu me deparo com um IgG, um anticorpo tipo IgG e um anticorpo de IgM. Qual é o anticorpo que eu analiso nessas situações? É o IgM, tá bom? Basicamente, eu acho que grande parte de vocês já sabem, né, que o IgG ele fica latente no nosso organismo, né? Ele não desaparece, tá bom? Enquanto o IgM ele tem prazo de validade, né, entre aspas. Né, ele desaparece antes de 3 meses. Por que isso é importante? Porque imagina, nesse caso do paciente de 20 anos, né, que está com faringite e está com suspeita de monoclose infecciosa, eu vou analisar o IgG, porque assim, se o paciente tiver tido uma infecção com 5 anos de idade por ABV, ele ainda vai ter o IgG. Ele ainda vai ter o IgG. Tá bom? Então, nessa situação, eu tenho que ver o IgM. Por quê? Porque se ele tiver IgM, significa que ele está com infecção recente ou corrente, né? Ou ele está tendo nesse exato momento. Então, eu tenho que ver o IgG porque é uma demonstração mais momentânea. Assim, o IgG ele vai servir só para dizer que se o indivíduo entrou em contato com a ABV durante a vida. É sim ou não. Tá bom? Basicamente é isso. Aqui estão os principais diagnósticos diferenciais da monoclose infecciosa. Então, por exemplo, a infecção por citomegalovírus, ela se assemelha muito à infecção pelo ABV, mas o citomegalovírus acontece geralmente em idades mais avançadas, a infecção acontece geralmente em idades mais avançadas, e a febre é mais duradoura. Tá bom? Só para ilustrar para vocês isso aqui. Outro método bastante relevante de diagnóstico, esse principalmente em neoplasias, seria a demonstração do DNA ou de proteínas do Epstein-Barr vírus, no caso das neoplasias, né, no tecido neoplásico. E eu faço isso através do PCR, basicamente, do PCR. Aqui é um PCR típico, por exemplo, de um EBV, tá bom? Agora, pulando tratamentos e prevenção das infecções pelo Epstein-Barr vírus, a gente tem que a monoclose infecciosa, como eu falei, ela é autolimitada, ou seja, ela não precisa de um tratamento viral específico, basta medidas de suporte, repouso e analgesia, tá bom? É bem sintomático, né, o tratamento. Além disso, é recomendado que durante pelo menos primeiro mês de infecção, o paciente evite atividade física. Por quê, galera? Eu falei para vocês que ocorre a esplenomegalia. Então, se o indivíduo ele tá fazendo exercícios, né, que envolvem muito contato, ele pode muito bem aumentar a chance do baço dele romper. Então, é recomendado que eu não faça atividades físicas durante o primeiro mês. Tá bom? A leucoplasia pilosoral, eu falei que um dos métodos de tratamento dela é um antiviral sistêmico, né? No caso, é o aciclovir. Eu decidi colocar o aciclovir só para fazer o link entre
as infecções pelos demais herpes vírus, né? Que o aciclovir é muito presente nesses outros tipos de infecção. Então, só para fazer esse link. No caso da prevenção, galera, seguinte, a mucosa infecciosa, ela não precisa de isolamento, não precisa isolar o paciente, justamente como eu falei. Não é uma doença tão contagiosa assim, tá bom? Além disso, a gente já tem uma vacina dirigida para o Epstein-Barr vírus, tá certo? Que basicamente reduz a frequência de mononucleose nos indivíduos, mas ela não afeta a taxa de infecção assintomática. Então, você contrai o vírus, não tem para onde correr, mas é muito menos provável que você desenvolva uma mucosa infecciosa, tá bom? Agora, rapaziada, uma coisa bem interessante, tá? Breaking news para vocês, basicamente. Uma pesquisa que saiu na Science esse ano ainda, tá certo? Eu encontrei quando eu estava pesquisando pro tema, associa a esclerose múltipla com o Epstein-Barr vírus. Tá certo? Então, a esclerose múltipla, para quem não sabe, é uma doença inflamatória desmielinizante, que basicamente antigamente, né, vários agentes etiológicos foram testados para ver se era o agente etiológico responsável pela esclerose múltipla, e tinha sempre uma incerteza em relação a esse tipo de agente até esse estudo, né, que associou o Epstein-Barr vírus. Então, o que acontece? Como é que aconteceu esse estudo? Esse estudo aconteceu analisando militares das Forças Armadas dos Estados Unidos e, no caso, ele buscou analisar os indivíduos, os militares que desenvolveram esclerose múltipla durante o serviço militar e quais deles também desenvolveram infecções para Epstein-Barr vírus. E no caso, né, na pesquisa, eles demonstraram que essa relação, né, dos que desenvolveram esclerose múltipla e que também desenvolveram infecções para Epstein-Barr vírus é quase 100%. Tá bom? É quase 100%. Ou seja, é um imenso passo para a gente decretar que a esclerose múltipla, dentre os fatores, é causada pelo Epstein-Barr vírus. Dentre outros fatores, claro. Tá certo? E isso é interessante por quê? Não muito para os pacientes que já são diagnosticados com esclerose múltipla, porque, enfim, o Epstein-Barr vírus é um herpes vírus, né? É um vírus latente. Não existe tratamento conhecido, né, para eliminar esse tipo de vírus do nosso organismo, mas ele é importante para o desenvolvimento, por exemplo, de uma vacina para esclerose múltipla, tá bom? Que agora vai ser bem mais fácil, né? Basicamente você já tem um alvo, né? Que vai ser o Epstein-Barr vírus. E galera, é isso. Tem que ser o mais sucinto possível. E de novo, isso é um recorte do Epstein-Barr vírus. Tem muita coisa. É sério, gente, tem muita coisa. Que eu fiz um recorte. E, enfim, espero que tenham gostado, galera. Valeu. Tá meu e-mail, meu Instagram de contato, quem quiser. E é isso.